Pessoal, boa tarde. Realmente agradeço a oportunidade, o convite. Antes de mais nada, eu preciso fazer uma breve explicação, porque quem era para estar aqui é o nosso companheiro Jorge Alarrá, que por motivos pessoais, como muito bem colocado antes, ele não pôde estar presente. Então fui comunicado quinta, me solicitaram para fazer esse seminário do Nosso Lar. E aí, como é uma obra que eu já tinha lido há algum tempo, eu comecei a relê-la de quinta à noite para cá. Então, e estou novamente encantado, feliz pela oportunidade de estar aqui falando de uma obra tão importante, tão impactante para o nosso movimento espírita, que marcou época quando foi lançada como livro e depois como filme, dispensa comentários. É um sucesso não só no Brasil, como foi transmitido em vários países, para vários idiomas. Então eu acho que a gente não consegue calcular o benefício que esta obra trouxe em termos de divulgação doutrinária e, mais importante que divulgação, consolo, que é para mostrar para as pessoas que de fato a vida continua. E o que eu conversei, que a gente faria aqui nesta tarde, depois outra participação a mais à tardezinha e amanhã, é que a gente vai sentindo como é que vai ser o seminário, porque é algo novo também no MESESG, E me perguntaram qual formato, então eu vou preferir por enquanto. Eu vou concluindo alguns raciocínios, vocês seguram as perguntas, e na medida em que o seminário for se desenvolvendo, eu vou abrindo, e a gente tenta responder algumas e volta para o assunto, porque eu fui separando aqui mais ou menos por tópicos. E o primeiro ponto que eu tenho que destacar, para tentar valorizar sem idolatrar a figura do Chico, é o ano que essa obra foi psicografada. Essa obra veio em 1943. Se a gente lembrar o que acontecia nessa época, estamos aí quase que no auge da Segunda Guerra Mundial. E a gente vai perceber que não apenas esta obra, mas várias outras foram trazidas de 39 até 45. Como que o Chico, a gente sabe, mas a gente ainda assim se pergunta, conseguia manter o equilíbrio com um acontecimento desse que abalou a humanidade? Não sei vocês, mas eu, por exemplo, quando tenho que preparar algum estudo, o ano passado foi um ano muito tenso por conta do cenário político, de muitas brigas. Não sei se em São Gotardo teve briga política aqui, se nos grupos de família de vocês teve briga, se no grupo espírita, mas diante daquela situação, a gente ficava de tal modo abalado, se começar a preparar uma palestra, parece que a coisa não fluía. Falava, não, vou parar, amanhã eu retomo, porque agora eu não estou emocionalmente bem. Agora imagine vivenciar o período de Segunda Guerra Mundial, em que o Chico, com a sua sensibilidade, certamente se compadecia das dores, mais lá vinculada aos europeus, aos judeus, milhões de desencarnados, como isso não afetava o psiquismo do planeta como um todo, e ainda assim o Chico traz obras valiosíssimas como o Nosso Lar neste período. E aí começa a obra com um prefácio de Emmanuel, que comentávamos essa semana da riqueza, que é os prefácios de Emmanuel. Todos. Então eu tenho muito vou usar um termo pesado, dó, de quem tem mania de pular prefácio. Porque tem gente que tem mania. Passa, um livro começa no capítulo 1. E não vai no prefácio, não vai nas orelhas do livro, não busca entender o contexto e pula parte essencial. Que o prefácio de Emmanuel não é qualquer prefácio. Então ele vem inicialmente explicar os motivos de ter ali, ou explicar por alto, os motivos de ter suprimido a verdadeira identidade do autor. Obviamente, algumas suposições foram levantadas. Eu não vou entrar aqui de quem de fato foi ou pode ter sido André Luiz, mas acredito que o motivo que levou a fazerem isso foi devido ao problema que já tinham com Humberto de Campos, já que teve um problema do processo da família do Humberto de Campos com o Chico, por causa dos direitos autorais. Então, para evitar que isso se repetisse, então acho que preferiram criar um pseudônimo ali para o André Luiz, mas o importante não é o nome ou quem, mas a mensagem, o conteúdo que ele nos trouxe.
E é um trabalho trazido por André Luiz, mas que contou com a direção, com a colaboração direta de Emmanuel, que Emmanuel, digamos, era o benfeitor do Chico e que, de certa forma, ali coordenava esse trabalho. Então ele vai dizer, nesse papel de coordenador da tarefa do Chico, que de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria. Esse ponto me fez lembrar da questão 919A do Livro dos Espíritos. Porque ali, por que aquela mensagem ela é impactante? Porque Santo Agostinho começa falando assim: fazei o que eu fazia. Ali é a força do exemplo. O livro Nosso Lar, como as demais obras que compõem a série A Vida no Mundo Espiritual, não é um negócio inventado por alguém. Alguém que senta e fala assim: nossa, eu preciso falar como que eu acho que os espíritos vivem no mundo espiritual. Ou eu acho que funciona assim, eu ouvi alguém dizer, e eu vou escrever uma obra, depois eu mando para alguém avaliar, faz a revisão. Não. Aqui era alguém que vai contar a sua própria experiência. Então eu acho que ela fica muito mais forte por conta disso. Que não é uma ficção. Que as ficções às vezes já nos encantam, já nos chamam a atenção, a gente fica assim: poxa, será que pode ter sido um filme, que a gente vê um filme dos Vingadores, né? Será que um dia pode acontecer de um planeta se comunicar com outro tão facilmente, do Thor que sai lá de Asgard e vem para a Terra com um martelo, aí você tira o martelo, será que ele não pode vir direto, sem o uso do martelo, apenas viajando? Você começa a entender que aquela ficção pode algum dia fazer sentido. Agora aqui é diferente. Aqui é algo que já aconteceu e que agora é trazido para todos nós, e ele vai explicar aqui um pouco dos motivos. E Emmanuel sabia que o livro enfrentaria resistências. Enfrentaria, como enfrenta ainda hoje, críticas. E ele vai escrever o seguinte: certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, porque isso aqui ele explicou antes, eu pulei, não é que o Chico foi o primeiro a trazer detalhes do mundo espiritual, outros já haviam feito isso, mas ele sabia que agora o impacto seria diferente. Então ele fala: o inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? E se nós falássemos naquela época que hoje teríamos condição de fazer uma live, né, com um aparelho que cabe na palma das mãos, transmitindo uma mensagem para todo mundo? Talvez teria surpreendido a muitos. Como hoje, se pegarmos esse aparelho e levarmos para uma tribo indígena, isolada do contato com a sociedade, digamos assim, organizada, ela vai se surpreender. Então isso vale para o que aconteceu com o Nosso Lar. Quando ele vem, ele causa surpresa, causa espanto, a zombaria, o sarcasmo, que não é só daquela época, ainda hoje, no próprio movimento espírita, a gente sente muita resistência em relação à obra. E Emmanuel, sabendo disso, ele vai aliviar para que a gente não entre em combate, em guerra quase, com quem pensa diferente. Porque hoje, não apenas, né, no campo religioso, mas em vários campos, parece que se o outro pensa diferente de mim, tem que ser meu inimigo. E hoje, apesar de a gente duvidar, tem uma ala dentro do movimento espírita que simplesmente combate a obra de André Luiz. E a gente agora tem que combater esse pessoal, não, simplesmente respeita, faz parte. Cada um entende de uma forma, cada um aceita ou não aceita. Então o Emmanuel, prevendo isso, vai dar uma consolada naqueles que admiram a obra. E diz: a surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. E ele emenda falando aqui embaixo: o Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Isso naquela época, hein? Isso acontece hoje?
Muito. Quem imaginou que teríamos, por exemplo, no cinema, o Tizen falou lá hoje, 2,5 milhões ontem, 2,5 milhões de pessoas indo ver esse filme, quando foi. Quem imaginou que nós teríamos o sucesso que tivemos com o filme Kardec, que dia 30 agora, né? Vai para o Netflix. Então quem não viu no cinema pode acompanhar no Netflix. Quem imaginaria você ter na Netflix Kardec? Então o Espiritismo cresce em quantidade. A grande pergunta é, e a qualidade? A gente não pode esperar que a pessoa também entre no movimento espírita sabendo Espiritismo. Então é natural que ela traga das suas ideias, das suas experiências religiosas, desta encarnação e de outras, experiências as mais variadas. Mas é importante que aqueles que já somos, nesses momentos e nesses pontos em que ele cresce em termos de número, que estejamos todos nós estudando a doutrina para acolher aqueles que ainda ignoram, sobretudo em vários pontos, e esclarecer que a base está de fato em Kardec, tendo vários dos seus continuadores, ampliando a sua tarefa. E que ele vai falar agora que não basta investigar fenômenos. Não é só ficar investigando. É importante aplicar os infinitos potenciais no serviço do bem. Então essa obra ela não tem como proposta nos causar contemplação. Aqui, puxa, mas como André Luiz era fantástico, como é que ele passou aquele período difícil e depois nos trouxe essa obra maravilhosa. Como o Chico era uma antena mediúnica tão importante, como o Emmanuel, porque eu estou só contemplando. Ou então eu entro na obra aqui, começo a pesquisar, quem foi André Luiz? E vou aqui, olho ali, mas quem que foi Clarencio? Quem? Fazer pesquisa. Essas pesquisas de nada valerão se não modificar e não nos convidar a uma aplicação do que ele coloca de infinitos potenciais. A serviço de quê? Do bem. Então, se a obra não nos transforma moralmente, ela não atingiu o seu objetivo. Se eu leio o Nosso Lar, acaba a leitura e não estou um pouco melhor, ela pouco ou nada adiantou. E aí eu vou lembrar de Leon Denis, farei isso algumas vezes aqui, quando ele fala assim, às vezes lemos e lemos muito. Seria preferível ler menos e meditar mais no que se leu. Porque a gente fica, nossa, mas hoje eu consegui ler 10 capítulos do Nosso Lar. Mas e a reflexão que se fez dele? Porque é a reflexão que vai nos trazer mudança de conduta. É claro que o processo inicial é pelo conhecimento. Alcione, no livro Renúncia, ela nos dá 4 passos na vivência do Evangelho. E a gente pode replicar isso para as demais obras que nós lemos. Ela fala que o primeiro é o conhecimento, eu preciso conhecer. O segundo é meditar, que é a reflexão. O terceiro ponto é sentir. E esse sentir, muitas vezes, é no corpo. Você lê um livro, você sente. Você sente estômago ruim, você sente arrepio, você sente calafrio, você sente emoção. O que essa obra está nos causando? Surpresa, alegria, tristeza? O que ela me provoca? E por último, diz Alcione, que é a vivência, que é quando a obra de fato cumpre o seu papel, obras, claro, que tem a proposta de edificar um indivíduo melhor. E André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. William, eu tinha medo de encontrar o inimigo. Você pode até encontrar, mas tem uma certeza, você vai encontrar você mesmo. É aquilo que eu falei na palestra, não sei se todos assistiram. O que Leon Denis coloca da morte do justo. Quando a consciência se erguerá diante de nós e perguntará, que fizeste da tua vida? E aí André Luiz, o Emmanuel complementa aqui dizendo, na qual edificamos, na consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Porque céu, inferno, purgatório, estado de consciência. Vem lembrar que a terra
é oficina sagrada e que ninguém menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Então não é que eu estou submetendo o coração do outro, estou ferindo o outro, estou magoando o outro. O problema é o que nós causamos a nós mesmos. E aí ele finaliza o prefácio dizendo: guarde a experiência dele, de André Luiz, no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Não basta viver, é preciso saber viver. Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, que ele não fala os passos do espírita, porque ele sabia que talvez a obra tomaria proporções como tomou, de ser lida por católicos, por evangélicos, por cristãos de diferentes denominações religiosas. Então, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que, em nosso campo doutrinário, esse fechamento aqui é fantástico, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Que espiritualidade é a conexão que eu faço com o divino através da religião que eu professo. Então eu posso ser um católico com um nível altíssimo de espiritualidade, porque através do catolicismo eu me conecto ao divino. Então, se eu sou espírita, mas não desenvolvo em mim a espiritualidade, eu estou fazendo uso capenga daquela doutrina que eu professo. Então, antes de preocupar se eu estou sendo espírita ou não, é perguntar se eu estou desenvolvendo em mim a espiritualidade, a sensibilidade, as virtudes, que é o que de fato nos engrandece e nos eleva. E aí Emmanuel assina o prefácio no dia 3 de outubro de 1943, uma homenagem que ele faz aqui no aniversário de Allan Kardec. Alguém quer comentar, perguntar algo a respeito do prefácio? Está tranquilo? Não, só fazer uma observação aí. Quando você falou sobre a questão da leitura, você pega a ideia, talvez você faz uma pesquisa, mas você não consegue pôr aquilo em ação. Mas muitas vezes, talvez, se você consegue pegar um trecho, que seja uma frase da questão do meio que você pega, e mesmo você não põe em prática, aquilo vai ficar arquivado na sua mente. Entendeu? Então, muitas vezes, talvez você vai lembrar daquilo, eu já li aquilo, já ouvi aquilo, eu vou pôr essa questão em prática, ela está gravada, ela vai ficar arquivada no seu arquivo mental. Sim, vou repetir aqui um pouco para a questão da gravação. A gente não pode menosprezar a pesquisa, porque mesmo que eu não pratique aquilo no início, porque eu falei que o primeiro passo dos 4 é o conhecer. Se vai praticar ou não, já é um último passo. Eu preciso buscar o conhecimento. E se eu não pratico aquilo naquele momento, às vezes acontece de algum momento da minha vida em que eu vou vivenciar uma experiência, eu me recordo do que eu li. Isso é natural que aconteça e é bom, mas se eu não estudo, aí complica. Então, e quando a gente olha a vida de André Luiz, é como se fosse um diálogo com um espírito na reunião mediúnica, em que eu aproveito da experiência dele para dizer assim, olha, por isso eu não quero passar. Que quando eu for enfrentar alguma das questões que levaram André Luiz a passar pelo umbral, por exemplo, que aquilo possa me servir de alerta da pesquisa do estudo que eu fiz. Poxa, André Luiz passou pelo umbral aqui, inclusive por conta disso. Então eu domo as más paixões, eu me policio naquilo que pode me fazer mal agora e ter reflexo no mundo espiritual. Quer comentar alguma coisa? Você que estava falando? Prazo? Isso aí que você está falando é tão interessante, que eu venho pensando bastante em muitas passagens, eles nunca pedem para a gente pôr em prática, eles pedem para a gente praticar. Que é diferente, né? Isso mesmo. Praticar é treino. Dia a dia a gente lê, aí acontece uma coisa, aí você vai vendo onde é que você erra, você vai entendendo seus erros, aí você vai se cobrando e tal. Pôr em prática é uma mudança muito repentina, né? Você dorme de um jeito e acorda de outro. Isso é um pôr em prática.
pôs em prática, aí você se transformou no instalar de dedos, o que não é possível, né? A gente vai conhecendo, vai praticando, isso é bem interessante. É um exercício, literalmente. É um treino, é prática. É forma íntima. Bom, e aí então, André Luiz vai fazer aqui uma introdução intitulada Mensagem de André Luiz. A primeira frase dele, eu acho que é a primeira frase assim, nada de novo. Ele está ressaltando o óbvio, mas eu acho que é a frase que marca toda a série. Quando ele coloca, a vida não cessa. Ponto final. Ui, mas que coisa boba, a gente já sabe disso. A gente já vive com essa consciência. Eu conduzo os meus atos entendendo isso. O Simão Pedro, ele tem um joguinho de palavras que eu acho interessante, uma brincadeira que ele faz. Ele provoca, qual é o contrário de vida? Assim, a contrário de vida é morte. A gente quase que liga uma coisa com a outra. E na verdade, vida não tem contrário. O contrário de morte é o nascimento. Nasce e morre, mas continua vivo. Você não tem nem palavra para... Qual que é a palavra que você pega um prefixo de negação, de ausência, de negação, eu estou avidado. Não tem jeito, eu estou desvidado, não tem palavra que se opõe ao termo vida. Então, porque a vida não cessa. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Gente, morrer é a coisa mais fácil. Independente do... Não estou falando só do suicídio, vale que quer morrer e morre. Mas morrer é um processo simples. Mas o desencarnar, aí é um outro processo. Ou o desvencilhar dos interesses do corpo. Também é um outro detalhe. Então ele coloca essa questão, é muito simples cerrar os olhos. Permutar quer dizer trocar a roupagem física, não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. E já compara com o que a gente faz todo dia. A roupa que vocês vestirão amanhã para vir ao MESESG, espero que não seja a mesma, por questões óbvias, ela nada vai dizer do caráter de vocês. Eu vou vir com essa aqui, amanhã eu vou vir com a outra, da fraternidade. Aí eu fiquei mais evoluído, que eu estou com fraternidade amanhã e com essa aqui homenageando Denis, Kardec, delando para amanhã hoje. Não muda nada. Às vezes pode piorar, você fica mais vaidoso, né? Você põe uma roupa, um terno bonito, aí vem e fala, opa, agora eu estou de terno, agora eu estou chique. Agora eu sou importante. Mas o caráter da pessoa não muda com a troca de roupa. Assim como não muda com a troca de corpo. Então ele faz aqui essa analogia muito interessante. E ele fala que seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano, entre aspas está aqui, resolvesse transcendentes questões do infinito. E aí vem aquela sequência de palavras e frases que é de uma beleza. Uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. E uma morte, um sopro renovador. Isso aqui a gente já viu muitas frases de Facebook, isso aqui é famoso. Isso aqui o pessoal pega a imagem, compartilha e realmente são palavras pequenininhas, mas de um significado extraordinário. E ele emenda uma reflexão. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? É um puxão de orelha. Aprendeu com Emmanuel, eu acredito, né? Que Emmanuel que gosta, né?
Ele fala, meu Deus, às vezes você está aqui na 5ª encarnação para superar o mesmo obstáculo. Na 5ª, na 6ª, na 7ª, para aprender um detalhezinho, a conviver com alguém, ou a conviver com a pessoa com aquela dificuldade, com aquela limitação, com aquele tipo de provação. Os jovens me perguntaram um negócio ali mais cedo, uma pergunta curiosa. A menina perguntou assim, William, se eu matar ela, era hipoteticamente, é claro, né? Se eu matar a minha amiga aqui do lado, aí, como que funciona? Eu vou ter que reencarnar com ela para me redimir? Porque a gente acha que tem. Quantas vezes eu não vi casais que se separam e a pessoa vira para quem separa e fala assim, ixi, agora você tem que voltar com ele na outra. Como se o fato de separar implica naturalmente ficar agora outra encarnação comprometido. Porque na verdade tudo depende. Eu vi a palavra depende, alguém falou, depende. Poxa, se eu ferir alguém, mas esse alguém não está nem aí com o que eu fiz, ou perdoa, ele segue a sua vida. Mas eu fico comprometido não com ele, mas comprometido com o que eu fiz. Porque quando eu agrido a pessoa, antes de mais nada eu agrido a vida. E eu crio um compromisso não com a pessoa, mas com a vida. Então, quantas existências nós estamos, às vezes, para aprender a mesma coisa que nós insistimos em adiar. Eu usei uma comparação que eu acho que vale só para a gente entender essa questão. Se eu acho que todas as pessoas que recebem as minhas agressões têm que depois reencarnar comigo, é quase um prêmio em algumas situações. Porque eu deveria pensar que quem matou Jesus, quem condenou Jesus, deveria voltar como filho do Cristo, ou como marido do Cristo, numa outra encarnação. Quem pôs fogo em Joana d'Arc, agora tem que voltar casado com Joana d'Arc, porque pôs fogo nela. É quase um prêmio para quem faz o mal. Na verdade, não. Então, é só para deixar isso muito bem claro. Mas voltando à questão da existência, quantas nós não estamos passando para aprender a coisa que nós insistimos em adiar? Então, quantas mortes precisaremos? Ele faz essa ressalva. E aí, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. Ele faz aqui um contraponto. Entende muito de doutrina da parte teórica, mas muito pobre da vivência. E já encerrando a introdução, ele diz, não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Ele não vai aqui, eu comentava isso antes. É uma obra que você olha, quase 300 páginas, fala, nossa, mas aqui ele destacou tudo. São capítulos curtos, porque ele trata assim, depois ele vem explorando cada um dos assuntos que ficou, de certa forma, faltando ainda complementos nas outras obras. Mas essa aqui é uma obra extremamente introdutória para quem quer entender um pouco do mundo espiritual, porque ele diz que forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual. Então ele conclui a introdução e inicia o capítulo 1, falando daquilo que nós adoramos, que é o umbral. Eu falo adoramos, porque eu nunca vi espírita gostar tanto de umbral. Tudo que você conversa, assunto, cuidado com umbral, viu? A gente só trocou o nome do inferno para umbral, né? Olha, se você não for, você vai para umbral. O umbral virou, parece um objeto de desejo de todo mundo. Você já sabe que tem que passar lá. Já sabe que tem, né? Já vai conformando com a ideia, né, amigo? Umbral é obsessor. Umbral obsessor, eu vou te falar, mas é heranças, né? Heranças religiosas. A gente falava de demônio e de inferno, agora muda para umbral e obsessor e está tudo certo. E a gente acaba trazendo isso para o movimento espírita, e a gente tem que tomar muito cuidado para não, de tanto falar, incutindo aí na cabeça das pessoas que todos passaremos pelo umbral. Ele diz aqui então, eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. O William passou 8 anos, foi 8 anos, é uma medida de tempo terrena. Mas enquanto ele está lá,
Ele não vai olhar no relógio e falar assim, nossa, rapaz, passou um dia. Nossa, passou um ano aqui agora, o que eu estou fazendo aqui? Você perde a noção de espaço-tempo. Tanto que uma das críticas que faziam a Kardec era que alguns espíritos se manifestavam na sociedade parisiense e falavam de sofrimento eterno. E vou falar assim, está vendo? O inferno existe. E o Kardec explicava, falava, gente, não é que existe, é porque para quem está vivendo o sofrimento, ele parece que não vai acabar nunca. Isso vale para os problemas terrenos. Você tem um problema familiar, um problema conjugal, um problema financeiro, você olha, fala, você olha para o saldo bancário às vezes e fala assim, eu nunca vou conseguir quitar isso aqui. E você fala, eu devo tanto, eu ganho tanto, o negócio está complicado. Você tem um parente difícil, você olha, o problema é eterno, não muda nunca. E para quem está no mundo espiritual, passando pelo sofrimento, ele não consegue ter noção de quando aquilo vai acabar e às vezes nem de quanto tempo ele está passando pela experiência. Então ele deixa a primeira impressão dele aqui é isso, que ele perdeu a noção de espaço-tempo. Ele vem falar aqui que ele estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados do mundo. No entanto, meus pulmões respiravam a longos altos. Mas espírito agora tem órgão? É uma discussão. É uma discussão porque a gente sabe que o perispírito é o que serve, né, de modelo, né, o que Hernando Guimarães Andrade chamava de MOB, modelo organizador biológico. Então a gente sabe que a partir de alguns estudos que o nosso corpo, ele replica aquilo que existia no perispírito que dá forma ao corpo, é um intermediário. Então, a gente está tratando aqui também, é bom destacar isso no início, que não é de um espírito puro ainda, é de um espírito cujo perispírito é denso. Eu, pessoalmente, William Jacob, não consigo imaginar que Jesus tenha lá o seu pulmãozinho, porque eu já estou falando de um espírito puro. É claro que quando ele teve que encarnar na Terra, ele se sujeitou à lei terrena, à lei biológica. Mas em espírito, eu não consigo imaginar. Mas membros do nosso lar, membros do umbral, é natural que eles, com a densidade perispiritual, ainda tenham essas necessidades por conta da necessidade reencarnatória futura. E ele vai descrever aqui alguns trechos, né, que o filme foi muito bom para retratar, que a gente lê e tem dificuldade de imaginar. Então o filme foi interessante parece que nos familiariza com o sofrimento pelo qual passou André Luiz. E ele tem uma frase que é o seguinte: atormentava minha consciência. Preferiria a ausência total da razão, o não ser. É mais ou menos assim, já está morto, e fala assim, tem como morrer de novo? É o remorrer, né? É a remorte. Porque a aflição que ele vivia era tamanha que ele queria fugir daquilo. Igual muita gente faz com suicídio. Você está vivendo uma experiência dolorosa, você fala assim, não tem solução, não tem saída, eu quero fugir do problema pelas portas da morte. E ele, estando morto, não vendo solução para o seu problema, chegou a pensar, peraí, mas era melhor não ser, era melhor não existir, era melhor não continuar. Então ele cogita dessa questão da ausência total da razão, o não ser. Alguém quer comentar algo a respeito até aqui? Está tranquilo? Tranquilo então? Então vamos lá. Essa aqui agora é para nós, ó. Em verdade não fora um criminoso no meu próprio conceito. Porque quando você olha para André Luiz assim, puxa, o que esse cara fez com os outros, né? Para passar 8 anos no umbral, deve ter matado uma meia dúzia, deve ter roubado, deve ter feito um monte. E ele fala, peraí, mas no meu conceito eu não era um criminoso. E a gente tem essa ideia, mas eu não faço mal para ninguém. Eu sou tão bonzinho, é só não mexer comigo que eu não revido.
Eu sou vítima da sociedade, sou vítima do povo, sou vítima da família, sou vítima... E aí? Aí ele coloca assim: a filosofia do imediatismo, porém, absorver-me. E a gente vê que era só na época dele que as coisas eram mais imediatas, assim, nessa filosofia estava, né? Imagina se ele vivesse a época das figurinhas de WhatsApp. Porque as figurinhas hoje você resume a conversa com figurinha, né? A pessoa escreve um texto enorme, aí você manda uma figurinha assim: nem Jesus na causa. Acabou a conversa, já. Você já resumiu, você já... Aí fala assim: eu quero algo mais, sei que você pode consolar comigo. Aí você manda assim, um Kardec falando: achei top. Aí você tem as figurinhas, aí a pessoa conversa comigo, aí você vai mandar outra figurinha assim, um sorridente, um Henrique Cristo, coitado, que virou também meme aí, circula nas figurinhas. Então, vídeo. Se você manda um vídeo para alguém hoje, o que é a primeira coisa que ela olha? Ou a primeira coisa que eu olho? Quanto tempo ele dura? Você manda um áudio. Eu estou com um áudio de uma amiga minha que eu estou torcendo para não ser morte. Porque ela mandou ontem, aí eu olhei o áudio 3 minutos. Pensei, não dá. Eu saí daqui tarde, cheguei lá no hotel, tinha que estudar, tinha que preparar a palestra. Falei, tomara que não seja desencarne e que não seja urgente. Porque um áudio de 3 minutos eu já entendi como longo demais. E aí, eu já, experiência pessoal, não ouvi. Até porque não era só esse, né? Eram vários, então se eu for, não, só esse, só o outro. 3 da manhã eu estou lá respondendo mensagens de áudio. Então a gente, de certa forma, é impelido ao imediatismo. É tudo muito rápido, muito curto, muito... Se for um pouquinho longo eu não quero, palestra longa, seminário 1h30. Meu Deus do céu, 1 hora me ouvindo aquele cara. Tem como resumir? E a gente percebe que as próprias redes sociais entram na onda. Não sei se elas entram na onda ou se elas provocam a onda. Que eu não sei se elas causam ou se elas recebem um efeito. Mas você vai digitar no Twitter, tem um limite de caracteres. Você vai gravar um vídeo no Instagram, para publicar, é 1 minuto. Agora tem o IGTV que já ampliou um pouquinho. Você vai pôr um vídeo no Store, alguns segundos. E a gente vive nessa loucura, nesse frenesi de tudo tem que ser rápido, tem que ser imediato, tem que ser para ontem. Livro, esse é muito grosso, eu gosto dos fininhos. Quem é que não gosta do livro fininho, né? Letra grande, muita imagem, aí pula uma parte, graças a Deus, você parece, tinha umas 3 linhas, tá para ir para outra já. Gente, o que é isso? Eu não estou desmerecendo, desqualificando, não. Que eu também entro nisso e eu também provoco isso. Quando eu gravo um vídeo de uma palestra, de uma reflexão de 3 minutos, nós temos um canal, uma página no Facebook chamada Minutos com Leon Denis. E a proposta é essa, é levar Leon Denis em alguns minutos, para quem não tem tempo, não tem interesse de uma palestra longa. Mas será que tem que ser tudo assim? Eu já percebo que nesse ponto já tem um movimento de equilíbrio. Quando eu percebo o próprio Instagram criando mecanismos para vídeos mais longos, já é um sinal de que a população parece também que está cansando dessas questões curtas, rasas, superficiais, que não aprofundam nada. E a pessoa às vezes quer aprender espiritismo ouvindo áudios de 1 minuto, 1 por dia. Você fala, tem que dar uma lida e tem que assistir palestras um pouco mais longas. Então, esse imediatismo pegou ali também, não dessas questões, André Luiz. E ele diz que a existência terrestre, que a morte transformara, não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. E aí ele entra naquele processo, que quem assistiu a palestra hoje deve se lembrar, que é da retrospectiva. Que é você fazer uma análise da sua existência, dos seus anos. Ele começa, filhos de pais, ele coloca um talvez aqui, né? Acho que ele não estava convencido ainda. Talvez excessivamente generosos. Ele fala, conquistei títulos universitários, tranquilo, sem esforçar, né? Tudo caiu de mão beijada. Aí ele vai falar da generosidade dos pais de novo, possuíram um lar muito interessante,
ele faz a retrospectiva. Isso aqui é um alerta para nós. E a gente? Quando eu, por exemplo, em 2095, for analisar os meus 110 anos dessa encarnação, que eu vou desencarnar com 110, gente. Já está combinado isso aí. Meu princípio vital fluido entrou lá para 110. Espero não desencarnar suicida. O que eu vou avaliar? Tem um amigo meu, muitos conhecem, o Quincas. Ele fala o seguinte, que ele está preocupado, mas claro que eu tento dar uma aliviada na barra dele. Que ele fala assim: William, eu fui amigo de tantas pessoas boas, eu tive ao lado de indivíduos, por exemplo, Chico, Dona Ondina. Aí ele vai citando os nomes do pessoal que frequentava Uberaba, que frequentava Monte Carmelo. E ele fala assim: às vezes eu fico pensando se não era para eu ser um pouco melhor. Porque diante das companhias que eu tive, dos pais que eu recebi nessa encarnação, será que não precisaria fazer o melhor proveito da encarnação? É uma reflexão. Só que eu tento consolá-lo um pouco, para não cair também na culpa, né? Porque senão começa a ficar olhando: agora eu sou a pior pessoa do mundo, eu não fiz um bom uso, eu não tirei proveito. Mas é olhar com o senso de responsabilidade que André Luiz demonstrou aqui depois de um bom tempo. E ele fecha o capítulo 1 com um pedido, falando com cada um de nós agora, quando ele fala: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Dá vontade de você sair mudando o mundo, né? Assim, nossa Senhora, suai agora para não chorardes depois. O Chico dizia que uma das maiores aflições dos espíritos no mundo espiritual era a noção do tempo perdido. Porque reencarnar não é tão fácil, tão simples e tão rápido quanto nós imaginamos, de que basta chegar e falar: quero voltar, e vai acontecer. Então ele orienta: suai agora. Não deixe para depois o que pode ser feito neste momento. E a gente escuta isso em quase toda palestra espírita, esse convite foi dito da reforma íntima, transformação moral, reforma do caráter, que são sinônimos. E o sofrimento que ele enfrentou, injustiça de Deus, castigo, punição? Não. Como dizem os jovens, lei de causa e efeito na veia. Sem tirar e nem pôr. A gente só colhe aquilo que nós semeamos. A natureza nos dá exemplo. Você vai plantar feijão, você vai colher feijão. Você vai plantar arroz, você pode, mas eu gosto muito de rezar. Meu negócio é rezar. Rezar é ótimo, orar, fazer oração, prece. Mas não adianta você plantar feijão e rezar aqui um terço, uma novena, prece de Cáritas, Pai Nosso Espírito, Pai Nosso, para nascer outra coisa que não que você plantou. A gente vai colher o que está semeando, e André Luiz não foi diferente. Então o que ele passa aqui, e nessa reflexão do todos temos que passar pelo umbral, um amigo meu falou assim: William, mas todos temos, porque se André Luiz, esse espírito evoluído, passou, o que sobra para nós? Aí eu falo: meu amigo, nosso guia modelo não é André Luiz, nosso guia modelo é Jesus. André Luiz é um repórter do mundo espiritual, que traz a sua experiência, e aquela que o levou para o umbral não é exemplo para ninguém. Uso de álcool, excessivo de álcool, alimentação desregrada. Aqui destaca a ira que ele sofria, que ele tinha. A gente pensa que o que só mata é só o que você come e o que você bebe. Mas todas as vezes que nos iramos, que nos encolerizamos, a gente está morrendo um pouquinho mais. A sífilis, tudo isso foi colaborando e contribuindo para que desencadeasse ali e agravasse um câncer que o levou a óbito e posteriormente para a região umbralina. E aí ele chega lá na condição de
suicida. E ele começa a ouvir as vozes: suicida, suicida, criminoso, infame. E eu falo que gritos assim cercavam-me de todos os lados. É claro que tem que destacar aqui que ele é um suicida que foi colocado aqui depois, inconsciente. Porque ele se questionava: poxa, mas eu queria viver. Eu queria estar com meus familiares. Eu lutei no hospital muitos dias, querendo continuar encarnado. Eu não quis me matar. Só que mesmo sem querer, ele foi enquadrado como um suicida inconsciente por conta desses abusos que eu já acabei de falar. E ele vai dizer que eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. E aí tem um momento crucial na história de André Luiz, que dividiu umbral entrada em nosso lar, que é quando ele afirma: foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse, que é a prece. William, mas isso aqui a gente já sabe. Mas será que a gente está consciente de quando passar se for necessário, passar por regiões como essa, de fazer uma prece o quanto antes? Só que não é uma prece assim, eu tenho que usar a prece, Ave Maria, Pai Nosso. Mas é aquela que parte da alma, aquela que parte do coração, aquela que é sincera. E ela só acontece quando nós desenvolvemos uma virtude, que é a primeira destacada por Jesus nas bem-aventuranças, que é a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito. Podia ter colocado, porque sairão do umbral mais depressa, Porque se você for orgulhoso, vai ficando. Quando eu desenvolvo a humildade, mesmo lá, e entendo que tem esse autor da vida. Ele chama autor da vida, pode chamar de Deus, de grande teto do universo, de Alá, de Jeová, fica à vontade. Esteja onde estiver, me ajude. Então o coração que fala com humildade, ele é atendido. E aí, imediatamente, essa ideia o conforta, e ele começa a chorar copiosamente. E ele fala que a chuva das lágrimas lavava-lhe o rosto. Então é realmente, dá para até imaginar uma cena muito bonita. E é quando aparece o benfeitor Clarencio, que não esteve lá só naquele momento da prece. Esteve lá em outros momentos. Só que André Luiz, na sua cegueira, no seu orgulho e na sua vaidade, não enxergava o benefício e o auxílio que ele recebia. E ele fica assustado. Quem sois, generoso emissário de Deus? Quem sois você? E ele fala: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. Fico pensando que alívio, Você vê alguém que fala: oxa, agora até que enfim apareceu uma alma bondosa para me ajudar. E aí ele é socorrido. E aqui eu lembro do livro Voltei, quando o irmão Jacob, o pessoal pergunta se sou eu, não sou. Eu não sou William Jacob. Originalmente meu nome deveria ser William Jacó. Mas como meu pai foi casar com a minha mãe, o escrivão achou que o Jacó feio e resolveu por conta própria colocar o Jacob. Então a família fala que eu sou um falso, que eu sou um traidor das origens. Então aí criou-se um novo ramo agora dos Jacob de Uberlândia, mas que não tem raiz nenhuma. Mas o irmão Jacob, lá nas orientações que ele recebe dos benfeitores, tem uma frase que ela é tão simples, mas tão profunda, que ele fala assim: Deus ajuda a criatura através das criaturas. E a prece tem esse papel. Então eu faço uma prece, aí aparece uma criatura, que ele fala aqui: emissário de Deus. Outra hora alguém faz uma prece e eu, sem saber que estou sendo inspirado e intuído, chego para ajudar a pessoa e eu sou um emissário de Deus. Então, neste momento, Clarencio aparece para André Luiz e fala assim: bora para o nosso lar,
porque agora você tem a condição de lá estar. E aí o capítulo 3 já vai trazer aqui algumas outras questões que, se alguém quiser comentar, perguntar ou complementar algo, fiquem à vontade, antes que a gente inicie o capítulo 3. Isso aí que você está colocando me faz lembrar muito do prefácio do Emmanuel, né? O que o André Luiz termina a fala dele, falando assim, ó, vocês da Terra, né, prestem atenção, porque o que o Emmanuel fala é que nós falamos de espiritualidade, né? E eu fico comparando, assim, o que a gente quer na vida. Às vezes a gente quer muito, assim, a gente entende a vida boa como um sucesso material, né? A gente entende a vida boa se eu dou um carro legal, uma casa legal, uma vida legal, que é o que ele entendia. Nossa, isso aí faz pensar bastante, porque aí a gente vai ver que, na verdade, o bom mesmo, né, que é o que ele chama, que ele pede para a gente suar, né, que o bom mesmo não é bem a questão material, né? Porque essa felicidade ele tinha, de certa forma, né? E é uma questão de... Agora, quer dizer que todo mundo tem um bem-estar material, vai ser infeliz? Não. Que a pessoa pode desenvolver aquilo que ele chamava da espiritualidade e ainda assim ter uma vida confortável materialmente falando. Mas desde que desenvolva a espiritualidade. Então ele viveu aqui situações antagônicas, né? Que é de você sair de um conforto, você sair de uma situação, de um status de médico, de bem visto pela sociedade, né, querido por algumas pessoas, um carinho fingido de outras, que é muito normal para pessoas que atingem um certo poder, um certo status, e depois entrar e vivenciar isso realmente é um choque, porque é uma mudança radical, né, de padrão, de realidade, que é interessante realmente o que você colocou. E aí no capítulo 3, intitulado A Oração Coletiva, aí ele vai chegando e já começa a ter algumas informações, algumas novidades. Percebe já aqui, né, que a informação de que havia em nosso lar 72 ministros. Pensa, puxa, como é organizado. E aí ele já tem notícia também da sopa. Agora eu sei porque que Centro Espírita gosta de fazer sopa para os famintos, né? É inspiração em nosso lar. E a outra dúvida, gente, aí William, mas espírito, e ele pergunta, né? Mas peraí, mas não é espírito? Por que espírito tem que tomar sopa? Eu já fico pensando em algo mais, né? Eu fico pensando assim, você vai ter um açaí com leite condensado, morango, chocolate, sonho de valsa, a pizza que eu falei lá hoje, né? Chega até uma pizza 4 queijos no nosso lar, assim. Claro que não. E eles pediram, né? Se não, o açaí, né? Mas teve uma reunião lá que o pessoal estava reclamando e queria umas coisas mais assim extravagantes, umas bebidas mais excitantes. Aí o governador falou assim, não. Tá tudo bem que vai ter alimentação aqui, mas nem tanto. Né? Vamos ter uma coisa mais frugal, uma coisa mais simples. E a gente pergunta, por quê? Eu já me questionei muito quanto a isso. Aí volta aquela velha questão, de espírito tem que se alimentar? Depende. Eu também não consigo imaginar Jesus sentado numa reunião dos governadores de planetas e de repente passa um prato de sopa servindo os governadores espíritos puros. Eu, William Jacob, não consigo imaginar isso. Se alguém consegue, depois vocês me avisam. Porque o espírito puro, até a informação vinculada ao que traz aqui no livro, ele se alimenta do amor. Mas não é um negócio muito abstrato. Mas só com o espírito puro, o perispírito dele já é abstrato, então não tem mais essa necessidade. E tem uma comparação que eu faço, eu sei que não vale sempre, é só para a gente entender como que o amor às vezes alimenta. Eu sei que aqui tem muitos dirigentes de centros espíritas que trabalham em várias frentes, que faz palestra, que faz sopa, que faz eventos beneficentes. E às vezes acontece da gente chegar num evento de madrugada, você começa a trabalhar. E atende, acolhe, conversa, esclarece. Dá umas 10 da manhã, a pessoa fala assim, você comeu alguma coisa já? Assim, não. Não? Nossa, como é que você está aguentando? E a pessoa que está fazendo o que ama, ela simplesmente vai fazendo. E às vezes nem lembra que tem que comer alguma coisa. Se eu estiver falando bobagem, vocês me corrigem. Mas isso é muito comum.
Aí eu estou querendo que a pessoa pode ficar o dia inteiro, não, também não pode, né? Mas é só para a gente perceber como que a gente vai se alimentando e o dia vai passando e você se alimenta mal naquele dia, mas ainda assim continua feliz, continua contente e nem cansativo é. Você levanta 6 horas da manhã, chega em casa ao meio-dia e meio para terminar as tarefas, descansada. Justamente, então, esse é um exemplo, é um lampejo que a gente tem aqui de momentos que a gente faz algo com amor, que assim, são momentos, estalos que nós temos do anjo que já existe em nós, do Espírito puro que já reside em nós, em germe. Então a gente vai aos poucos desenvolvendo todas essas questões. Agora eles vão explicar aqui ainda sobre a alimentação, que ele vai desenvolver mais ao longo do livro, de que até dentro do nosso lar, de acordo com os ministérios, eles percebem uma mudança na necessidade do tipo de alimento. Porque o Espírito desencarna, você não dá para explicar para ele amanhã que ele leva um choque. Então ele fala aqui que a natureza não dá saltos. Então ele ainda necessita de algumas questões, e na medida em que ele vai evoluindo, ele vai entendendo que não precisa mais de uma alimentação como a que ele tinha até então. Então, dentro do nosso lar, os 4 ministérios mais vinculados à terra ainda têm uma alimentação que eles chamam aqui de mais semelhante à nossa, e os outros 2 ministérios mais vinculados ao plano superior, eles já não têm assim tanta necessidade como nos inferiores. O capítulo 4, ele vai agora dialogar sobre a questão do suicídio, que ele vai questionar agora os benfeitores que o acolheram. Fala, olha, eu era acusado de suicida, eu estava brincando comigo, né? Que ele entra tipo assim, eu preciso resolver isso dentro de mim. E aí, para sua surpresa, o benfeitor confirma. Ele fala, não, mas você foi mesmo suicida, um suicídio inconsciente. Isso praticamente faz ele desencarnar de novo, porque ele esperava meio que um afago. O André Luiz chega a ser engraçado em alguns momentos, né? Então ele esperava ali um carinho, um aconchego. Fala, não, aquilo era perseguição de obsessor. Esse obsessor não sabe o que fala, não. Tade, vem cá. Fala, não, você era incontestavelmente um suicida. Eu falo, meu Deus, porque a gente tem essa mania com o obsessor também. A gente pensa que as acusações que eles nos fazem são todas descabidas. E às vezes, o que o obsessor aponta para nós nas reuniões mediúnicas são lições valiosas que, infelizmente, os nossos amigos não têm coragem de falar. Então a gente precisa avaliar muito isso que vem daquilo que nós chamamos de obsessor. No capítulo 5, são 50 capítulos, então a gente vai só falar assim, meu Deus do céu, onde é que vai acabar isso, né? Mas tem hora que a gente fala, eu estava preocupado, gente, são 4 horas e meia falando do nosso lar. O que eu vou fazer? A gente foi preocupado, né? Como é que eu vou interter aquele povo esse tempo todo? Então eu falei, vamos fazer aqui um resumo de alguns capítulos, porque cada um, e são capítulos curtos, quem não leu o livro, e cada capítulo tem um ponto central. Então eu tentei extrair o ponto central de cada um deles, a gente vai trazendo para as reflexões, e se der tempo, a gente faz, quem sabe, a obra toda. Eu acredito que não dê, e tomara que não dê mesmo, porque aí fica aquele gostinho de quero mais, fala assim, puxa, o cara parou no capítulo 20, e agora? O que acontece depois? Para quem não leu, chegue em casa, leia, ou para quem já leu, releia, que é a experiência que eu estou vivendo, e confesso que parece que eu nem tinha lido. É um negócio realmente impressionante. No capítulo 5, quem viu o filme vai se lembrar de uma figura importante do filme, que se chama Lísias. É quando Lísias se apresenta para André Luiz, e André Luiz estava ali cheio de dúvidas, que ele virou meio que um membro do movimento espírita, né? Quando alguém começa a perguntar demais para a gente, você fala assim, esse deve ter sido André Luiz, né? Porque André Luiz era um questionador, era um indagador. E Lísias o acalma dizendo, nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Isso aqui é outro alerta que eu dou para nós espíritas. Que a gente cria assim, nossa, eu quero ir para o nosso lar, né? Todo mundo, aí o que eu falei do umbral relacionado ao inferno, vale para o céu relacionado ao nosso lar. Virou meta. Para onde você quer quando você desencarnar? Nosso lar. Gente, isso não é vantagem nenhuma.
não é vantagem. Que ele fala que não é instância de espíritos propriamente vitoriosos. Então, quem passa por lá, a não ser que você vá para lá para trabalhar, né? Aí já é uma outra situação. Não, eu vou lá para ser governador do nosso lar, né? O governador cansou, agora será eu. Caso contrário, não é lá vantagens. E no capítulo 6, eu acho fantástico, eu vou voltar a ler aqui porque ele começa agora a se fazer de coitadinho. Porque ele vai dizer assim: além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Amainada tormenta exterior com socorros recebidos, volta agora às tempestades. E ele começa a perguntar: que terá sido feito de minha esposa, de meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo o meu velho ideal? E as filhinhas? Aí ele vai se colocando na condição de alguém que era ou deveria ser essencial à estabilidade do lar. E a gente vai ver depois que a situação não era aquilo que ele imaginava. Que ele coloca em vários momentos: como minha esposa deve estar com saudade de mim. Aí você pensa assim: só que não, né? Passaram-se 8 anos, a roda girou, a fila andou, né? A fila andou, agora não é mais isso. E ele começa a se martirizar. E quem não gosta de fazer isso, né? Eu brinquei lá em Pratinha, lá no Progresso, foi um negócio espetacular, gente, um frio que eu nunca vi daquele jeito. Eu literalmente comecei a palestra batendo queixo. Eu nunca vou esquecer aquilo que foi. E a gente gosta tanto de sofrer, que certamente até hoje a gente vai falar daquilo com um ar de prazer. Eu passei um frio que você não passou. Tipo assim, não, mas onde eu estava frio. Não, mas onde eu estava mais do que o seu. O meu estava 3 graus e posta no Facebook, e o meu estava 2. A gente vira uma competição de quem sofre mais e entra num processo de autocomiseração. E isso não faz bem nenhum. E olha o que o Clarencio, depois de ouvir essa lamentação, essa coisa toda do André Luiz, ele fala, aí ele comenta, o André Luiz: chegado a essa altura, o vendaval da queixa que me conduzira o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Clarencio levantou-se sereno e falou sem afetação: meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Será que você está querendo mesmo ser curado? Ao meu gesto afirmativo, eu fico pensando, é só a pessoa fez sim, né? Porque ele falou assim: ao meu gesto afirmativo, ele nem respondeu. É aquela carinha de cachorro abandonado, né? Aí balança a cabeça, quero, né? Aí Clarencio fala: aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Mas isso aqui é só para André Luiz, né? Não vale para a gente. A situação de 2019 é outra. A gente tem rede social que a gente não posta as tragédias da nossa vida também, né? Eu sempre conto, tem uma amiga minha que se ela não postar tudo que de ruim acontece com ela na rede social, ela não é ela mesma, não. Por quê? Porque ela gosta das carinhas tristes nas curtidas, assim, né? A pessoa vai lá, ao invés de curtir, põe uma meia, põe uma carinha triste, aquilo para ela conta. E ela me chama e fala: você não colocou carinha triste no que eu postei? Eu falo: eu esqueci, eu só dei um curtido. Com as redes sociais, até a exploração da própria dor muda. Porque de um lado tem gente querendo expor só o de bonito, tá da alegria, parece que não sofre, parece que não tem problema, família feliz. E de outro, alguém que o tempo todo coloca assim, faz o check-in no hospital: de novo aqui estou. Aí os comentários já enchem, né? Deus está no comando, Deus está no controle, Jesus vai te curar, fique tranquilo, eu estou colocando só minha oração. Carente, pessoa carente. Aqui André Luiz expressava uma carência, esperando do outro: não, fica assim não, vem cá. Só que ele está falando com Clarencio, né? É diferente. Aí Clarencio puxa a orelha dele. E ele fala: lamentação denota enfermidade mental. E enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil.
Então, quanto mais eu lamento, mais difícil fica o meu tratamento e a minha cura. Então, não posso mais reclamar? Pode, mas vai no médico. Reclama para o médico, reclama para um terapeuta, reclama no centro espírita, atendimento fraterno, reclama para um amigo que pode te ajudar. Mas a lamentação com a finalidade de exaltar as nossas dores sem a busca efetiva da cura espiritual, essa mais prejudica do que nos ajuda. E aí ele vai discorrer a respeito dessas questões ao longo de todo o capítulo 6. Nosso horário, como é que é? Só para... 3 horas tem a palestra. Então... Porque às 3 começa, né? Então a gente precisa... encerrar 10 minutinhos antes, então você tem mais uns 8 minutinhos, por favor. Não, beleza então. Bom, nesses 8 minutinhos, alguém quer acrescentar, perguntar, complementar? Pode. Quando você falou sobre livro, a maioria das pessoas gosta muito de ler. Eu já faço o seguinte, eu leio um pouco que me interessa. Não tem muita dificuldade sobre esses estudos, desde que você mantenha o equilíbrio. Nós estudamos profundamente o estado de consciência. O estado de consciência está tudo lá, na essência. O estado de consciência vem de ciência, como vem de paciência. A dificuldade é olhar para fora. Você olha para fora, como você convive entre os irmãos. Eu não gosto da palavra perdão, assim, me sinto bem, eu gosto da palavra compaixão, porque eu aceito o irmão como ele está na evolução mental. Por quê? Eu vou até falar uma coisa aqui que ela até pode assustar. A fé, às vezes, não substitui o aprendizado, porque não tem mágica. É tudo evolução consciente, é do espírito, é dos pensamentos. Os pensamentos que são administrados para dentro de você. Entendeu? Aí, o Theo Roberto Crema fala um negócio muito importante, até na cura, que a cura acontece quando os dois pensamentos se encontram. Divino, contrato e a sua essência. Então, nós temos um trabalho de conversar com meninos, assim, rapaz de 25 anos, e fazemos uma escala. Tanto família, que não é igual é agora, você vem de lá e vem estudando, e os pensamentos para estudar, para entrar no colégio, estudar e crescer. A educação familiar, você vem lá do começo. E depois você entrar realmente no estado aqui que nós temos aqui, do campo político, das crenças, de todos esses estudos, você vem tentando não beber, não fumar, entendeu? E você vai se controlando. E tem um caso até 80 anos, entendeu? Se seguir isso, você realmente, o corpo físico com a coisa genética pode se melhorar. Não tecendo a questão do conhecimento, né? Se não conhece... Chico, eu até falei esse dia, o Chico era um homem rico. Solidão ele não tinha. Por quê? Porque tinha muita gente que estava em volta dele. Por quê? Ele não preocupava com dinheiro. E até um negócio do Chico também, eu não gostava de dar dinheiro para alcoólatra. Aí depois eu vi uma mensagem do Chico que deu o dinheiro que tem os obsessores que acompanham ali, que entra pelo fio que chama psicossoma, que nós sabemos disso. Então, eu acho assim que não tem muita... Se você se educar nos pensamentos, entender as palestras da parte espiritual, eu creio que você volta no estado de consciência para um lugar bom, sem culpa nenhuma. Eu tenho esse pensamento. Isso faz parte também, entra no autoconhecimento, né, no autocontrole, que vem do próprio conhecimento, né, da gente entender a importância, a necessidade, né, dessas transformações morais que Kardec nos propõe, dessas corrigendas das más inclinações, né, de reprimir essas más paixões, né, daquele cavalo bravio que até o Daniel citou também como exemplo. Então, tudo isso, eu acho que o conhecimento, ele entra como um papel, uma proposta fundamental nessa nossa caminhada
rumo ao progresso, à evolução, a ampliar a consciência de mundo, a consciência de nós mesmos e, por que não, a consciência espiritual como um todo, né? Entendendo melhor, né, um pouco mais do que seja de fato Deus, né? Eu vou citar um outro negócio aqui muito importante. Nós estamos trabalhando sobre a egrégora. Nós estamos na egrégora. Aqui, nesse momento. É forte mais. Com todo respeito, não estou julgando, mas houve esse debate. E eu falei, uma pessoa interessou, falou, mas não tinha pensado sobre a egrégora. O João de Deus, por exemplo, ele curou alguém. Só para a gente ouvir. Egrégora? Egrégora. É um campo de energia. Que nós juntamos aqui. Esse campo de energia aqui pode curar uma pessoa. O João de Deus não curou ninguém. É a egrégora dele, que tentava lá com aquela fé curar as pessoas. Entendeu? Então a egrégora do altar aqui, ela tem um poder muito grande. E a gente, essa energia a gente sente ela realmente. Isso, então ela é muito forte, ela cura. Entendeu? Então, assim, eu posso pegar um pouquinho. Entendeu? Não, tranquilo. E realmente, estar envolvido num espaço como esse aqui, né? Não vou entrar no capítulo 7 para não atrasar a nossa chegada lá. Mas que a gente, então, aproveitando até essa fala final, que a gente aproveite esses momentos, né? O evento está mais ou menos na metade aí, que a gente aproveite tudo que a gente está vivenciando aqui para sair daqui mais fortalecidos, né? Mais dispostos. Que enquanto aqui estamos, parece tudo muito fácil. Mas a gente tem que ter a consciência de que os desafios serão na nossa casa, no centro espírita, no trabalho, na sociedade, mas que a gente encontre aqui neste espaço um pouco mais dessa força e da disposição para enfrentar esses desafios. Nós teremos então, acho que às 5h15, a continuação deste seminário. Eu vou fazer com algumas pessoas que ficaram, né, de me retornar aqui uma avaliação, para a gente ir, entre hoje e amanhã, aprimorando e melhorando um pouco aí, de modo que todos nós, incluindo eu, estudemos sempre mais e melhor essa obra fantástica. E agora a gente vai, né? Você quer falar mais alguma coisa aqui? Ou? Não, agora a gente sai mesmo para a palestra do Arthur Valadares, vamos direto para o salão de eventos principal. E depois tem um intervalozinho, a gente retorna aqui, tem a palestra do Elton, depois a gente retorna aqui às 17h15. 17h15, né? Beleza. Então até mais tarde.